Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora no canal Porco Verde. Se ainda não é inscrito, aproveite e faça sua inscrição agora no canal. Se não, se já é inscrito, só confira se a sua inscrição está ativa, para que a gente possa crescer mais na plataforma. Estou trazendo o corte aqui da Placar TV, para quem já deixa os créditos, o link do canal está na descrição. Pois é, o Palmeiras entrou em campo ontem, o primeiro derby do ano, na Neoquímica Arena. O Verdão venceu o Corinthians na sua casa e o Corinthians pede bênção ao Verdão, né? Reconhecendo aí que o Palmeiras é o papai. Mas vamos falar do jogo. Um jogo bem puxado, truncado, o jogo também com é, algumas reclamações, como esse pênalti, que para mim não foi pênalti, mas o juiz deu. Eu já vi outros lances muito mais vistoso a pênalti e o juiz não deu, e esse daí o juiz deu. Tudo bem que não, nem todos os jogos é o mesmo juiz ou o mesmo árbitro, mas foi batido para fora, né? Pênalti roubado não é convertido. E também a malícia aí do Andreas Pereira, dizem que o Memphis caiu porque Andreas Pereira cavou o local do pênalti. Eu acredito que ele pode ter feito uma catimba ali, mas não que tenha furado um buraco ao ponto de derrubar o Memphis, porque o Memphis nem chegou, acredito, pisar no local onde estava o Andreas Pereira amassando o barro. E além do mais, o jogador, quando vai posicionar a bola para bater o pênalti, ele vê, né? Ele pega a bola, coloca ali no cantinho, bem direitinho. Então, se o Andreas Pereira tivesse feito um buraco tamanho para derrubar o Memphis Depay, ele teria visto no local e não teria colocado a bola ali, teria colocado um pouco mais de lado e também teria tomado cuidado para não pisar no buraco. Ele caiu de ruim, caiu de maduro. Então vamos ao corte, vamos ver o que a rapaziada tem aí a dizer, a falar sobre esse jogo, e também a opinião da Isa Labate, que é a comentarista aí oficial sobre o Palmeiras no programa aí da Placar TV. Vamos começar com o clássico de ontem, minha querida Isa Labate, que está comemorando como se fosse um título mundial. Não. Foi apenas um jogo Quem que o Palmeiras comemorou como se fosse não jogou título nada. mundial foi o Corinthians ontem, que levou as taças lá do, né, pra exibir e tudo mais. Mas é uma coisa normal, né? Não, é uma coisa mas normal. O Palmeiras, não. quando o Everton não foi embora, levou as taças lá também. Não, pro Everton, né, em Então, homenagem ao Everton, mas o São Paulo levou a taça da Supercopa lá depois. Não, São que Paulo não ganhou, precisa disso, não. Então, na verdade, São Paulo é melhor ficar quem quieto comemorou também. com um título como São título Paulo não precisa mundial. disso, não precisa levar essas taças, Isa, não. É só ir no memorial. Palmeiras ganhou, começa você falando do jogo. Inclusive, Tá. eu não vou falar nada. Tá, vamos Tem lá. que falar assim, Não, vai lógico. falar curioso. assim, óbvio. Tá querendo fugir das responsabilidades ele aqui hoje. Vamos lá. Falando um pouquinho do jogo, o Palmeiras... Jogou né, nada. o Palmeiras não fez um bom jogo tático e técnico, isso é verdade. Principalmente no primeiro tempo, em que o Palmeiras, na verdade... O Palmeiras tem dois jogadores muito bons e criativos no meio, que é o Andreas e o Marlon Freitas, né? Só que ainda há uma dificuldade de criação. Ó o pênalti, olha lá. Isa. A gente já vai falar sobre as Não, polêmicas. mas tá aqui, tá a imagem, tá aí. Não, mas aí a gente fala polêmica Tá bom, por polêmica. Mas não tem alguma polêmica? Tem. Qual? O pênalti. Olha Pênalti, o braço do Marlon. Foi dois pênaltis. Foi pênalti do Marlon e pênalti do Carlos Miguel. Pênalti para mim que não foi pênalti. Então, gente, vou logo comentar aqui. Vocês também já aproveitem e comentem aí a sua opinião nos comentários. Deixe sua opinião nos comentários. Já teve lance muito mais vistoso de jogador do Palmeiras ser empurrado na área sem disputa de bola. Ou seja, o jogador adversário nem disputar a bola e empurrar o Gomes, né, o Gustavo Gomes, com as duas mãos, e o juiz não dá nada. Não vou nem dizer que foi contra o Flamengo, senão vão dizer, tá chorando ainda o leite derramado. Mas é verdade, esse lance que Chutar aconteceu. duas vezes esse pênalti. Não, do Carlos Miguel foi menos, eu acho. Acho que foi muito mais do Marlon. Se vocês forem ver, olha o braço do Marlon, ó. Segurando a camisa, impedindo ele de subir. Aí depois veio o Carlos Miguel. No Marlon do que do Carlos Miguel. Bom, Olha lá, o Carlos Miguel está banado, mas não foi. Acho que não foi o pênalti dele. Apesar do juiz falar que foi dele, né?
Eu acho que assim, o resultado, falando sobre o campeonato, esportivamente falando sobre campeonato, realmente, assim, o Palmeiras já estava classificado, se classificou, né? O Corinthians já está para classificar também. Eu acho que o jogo foi muito mais importante para o Palmeiras criar a casca que a gente tanto tem falado que o Palmeiras no ano passado não teve, né? Então, para mim, esse jogo mais importante foi o Palmeiras ter uma postura de clássico que tanto se cobrou no ano passado. Realmente, tecnicamente, taticamente, não foi um grande jogo. O Palmeiras ainda com bastante dificuldade de criação. No primeiro tempo, o Palmeiras teve espaço para contra-atacar e não conseguiu aproveitar. O Vitor Roque jogou, é bem verdade, numa função que não é a dele, ele jogou mais aberto, mas não foi bem. Não sei se ainda é uma questão de ritmo, de jogo, ou se realmente, por ele não estar jogando na dele, ele não rendeu e acaba sendo substituído, até ficou meio chateado, né, de ser substituído. O Luigi, ele entra bem, tanto é que ele rouba a bola que origina o gol do Palmeiras, mas o Luigi tem um grande problema ainda, que ele é um atacante que tem um sério problema de tomada de decisão, né? Na hora de finalizar ali, que ele poderia fazer 1-0, ele não finalizou. Então, o Luigi ainda é um menino, acho que tem que... Isa, Ó, só falando aqui, aproveitar aqui que ela está falando de posições dos garotos aí, eu quero falar também sobre a posição do Alan. Eu não gostei do Alan jogando aí pelo meio. Eu gosto mais dele jogando pela direita. Ali um pouco mais, às vezes até um pouco atrás do Flaco Lopes. Né? Então eu prefiro o Alan pela direita e não pelo meio como ele estava ontem. Agora você. O Vitor Roque, vocês acham que ele é um Rony melhorado? Ele não é melhor que o Rony, viu? Porque ele é enrolado igual o Rony. Não, pelo amor de Deus. Porque ele se enrola com a bola, meu Deus do céu. Não, ele é melhor do que o Rony. Ontem ele foi muito pisa na mal, bola. é verdade. Vou dizer uma coisa pra você. O Rony, no auge dele, o Vitor Roque vai ter que jogar muita bola pra chegar, pra amarrar a chuteira do Rony no Palmeiras. Não, acho que você tá empolgado, Não, Sr. não Rony, tô, porque não. o Rony Não tô, fez não. o gol da vitória do Pô, Santos. que é isso? Não. Ele não jogou nada ontem. Não, ele não jogou nada, mas Não, isso ninguém do Palmeiras é jogou nada diferente ontem, de seu você não ter jogado bem, porque como eu disse, ele também não estava na função que é a dele, Mas ele qual não que é a foi bem função ontem, dele? ele joga mais centralizado. Ah, tem dó. Sim, claro. Ah, que é isso? Claro, só que O cara ele é não mais foi bem. centralizado porque botou ele um peraí. pouquinho mais aberto, São coisas ele vai diferentes. pisar na bola? Ele realmente tem não dó, foi pô. bem. Mas agora falar que ele é pior que o Rony, não. Pelo amor de Deus. Hoje, o Rony no auge e o Vitor Roque, hoje, o Rony é mais jogador que ele. É mais Eu jogador que ele. discordo, mas aí É é Tem uma mais que puxar questão os números. Puxa os números aí. O Rony é o artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores. Tudo bem, é um artilheiro, Sim. mas uma... Ganhou 2 Libertadores. Mas tecnicamente falando, Eu não o acho- Vitor Roque é bem melhor do que o Rony. Eu não acho esse primor todo, não. Bom, Mas não dá ainda para comparar, né, gente, os dados do Rony com o do Vitor Roque em relação ao Palmeiras. Certo que o Rony conseguiu 16 gols na Libertadores, 2 Libertadores. O número dele é melhor do que o do Zico no Flamengo em questão de Libertadores. Só que não dá ainda, ele ainda não tem o mesmo tempo, o Vitor Roque não tem o mesmo tempo do Rony no Palmeiras para poder conquistar tudo isso ainda, né? tudo bem. Mas, enfim, eu acho o Vitor Roque um excelente jogador. Ontem ele não foi bem. De fato, ele não foi bem. E o Luigi entrou melhor do que ele. Mas é o que eu disse, Jogou assim... com o Luigi Mas, perdeu. Isa, você tá falando que o... Sim, Eu mas dei é o o que eu falei. Bob Mateuzinho. Você tá falando que ele não Luigi, tá ele jogando na entrou bem. posição. Você tá falando que ele não tá jogando O na Vitor posição. Roque ontem não jogou na posição. Mas é ele e o Flaco lá na frente. Sim, mas ontem ele, dupla. ele jogou mais aberto, né? Ele normalmente joga um pouquinho mais centralizado. Que é isso aí? É o Celu que é fã do Rony. Mas em Libertadores, né? É isso? Quer dizer, o Rony é maior que o Zico, é isso? Pelo que eu tô vendo? Libertadores. Exatamente. Libertadores é. Libertadores, sim. Ou não é? Libertadores, Não sei, é. olha lá. Olha lá. Cada um tem 16 gols. Não, mas aí vocês estão também avacalhando um negócio, entendeu? Aí vocês estão avacalhando Não, um mas- negócio aí. Não, gente, mas assim, falando do jogo, mais uma vez, né?
Eu falei do Luigi. O Luigi, ele entrou bem, assim, no sentido de ajudar o Palmeiras a recuperar a bola, de ter presença no jogo, mas ele na tomada de decisão foi péssimo, né? E ele tem um sério problema, não é de hoje, nessa questão de tomar decisões. Então, Luigi? O Luigi. O Luigi. Luigi. Mas acho que a vitória do Palmeiras foi muito importante para criar essa casca que tanto falta a esse elenco ainda, que foi reconstruído no ano passado. Então, assim, clássico se ganha, como diria o outro, né? E o Palmeiras fez o que precisava fazer no fim das contas. Muito bem. O Mick Jagger, se você puder, eu pensei que tinha o lance do Andrés Pereira aí fazendo um buraco lá. Tem, mas na hora que aparece E o eu Penta, vou fazer um aparece. destaque do Corinthians aqui também, tá? Porque realmente o Breno Bidon, ele confirma a boa fase dele. Pra mim foi o destaque do Corinthians ontem, jogou muita bola. Não, eu fiquei chateado com a derrota, mas muito satisfeito com o futebol do Corinthians nesse começo de ano. Porque o Corinthians jogou contra o Flamengo. Que seja sempre assim. E o que jogou contra o Palmeiras ontem, um time que não tem o investimento que esses dois times têm, perdeu o Carrídio em cima da hora, achavam que ia entrar o Garro, entrou o Matheus Pereira. Corinthians, o Dorival montou um time, o Sormani. Ele montou um time de futebol. Sim, também com acho. o que ele tinha. Também acho. Ele montou Concordo. um time de futebol. Esse resultado, se fosse uma luta de boxe, o Corinthians teria ganhado todos os rounds desse jogo aí. Mas o Foi futebol... gateado. Mas o futebol é aquela coisa. Palmeiras teve uma chance no final do jogo e fez o gol. Isso ninguém vai apagar, ninguém vai tirar o mérito do Flaco que estava no lugar certo na hora Outra certa. coisa, o Hugo não falhou nesse gol, hein? Muita gente fala, esse Palmão não. Talvez ele tivesse olhado, né? Ele é quase muito como assim. Marca, você que foi goleiro. Sabe o que acontece Ele teve nesse que lance? improvisar, né? Realmente, o Hugo não falhou. Ele apenas deu um passe para o Flaco, né, que estava no local certo. Ele tirou a bola para o lado, né, fez a defesa. Não tinha como fazer a defesa, pegar a bola e segurar, não tinha como segurar a bola. E ele tentou jogar para o lado, só que o Flaco estava no canto certo na hora exata, no momento certo para fazer o gol e fez. E o que faltou foi jogador do Corinthians para acompanhar o Flaco Lopes. Estavam todos marcando o jogador que estava com a bola e acabou sobrando para o Flaco. Essa era a bola que o Palmeiras estava esperando desde o início do jogo. Aconteceu e ainda bem que aconteceu e fomos vencedores dessa partida e garantimos já nossa classificação na Libertadores. Ele teve a bola... Quer dizer, Libertadores não, na próxima fase do Paulistão, né? Faz um movimento diferente, ele teve que improvisar. E aí é difícil você só conseguir direcionar a bola para escanteio. Ele fez a defesa. A bola Mas ele não poderia desvia ter antes de chegar nele, né? previsto isso e espalmado para o centro, por exemplo, no meio do gol? Então, ele improvisou. Você vê que o movimento dele, algum movimento da bola faz com que ele improvise. A né? bola quica. A mão. Mas é porque a bola desvia agora, antes. não é? Não é. Não. A bola desvia antes também. A bola faz assim, Então- aí ele tem que ir no reflexo pegar e fazer a defesa. Acho que o erro foi mais em ficar os três jogadores que fecharam, né, a diagonal. Faltou o rebote, né? Esqueceram do rebote, né? O zagueiro no rebote. Mas normalmente o atacante leva vantagem, né? Ele tá correndo de frente pro gol, né? Então, Mas eu gostei muito do Corinthians ontem. O Dorival achou um time, achou um time de verdade. Jogou muito bem o time do Corinthians ontem. Jogou muito bem. A bola não entrou. Faltou o último lance. Memphis escorregou no O gol pênalti. foi um detalhe, é isso? Denis Parreira? Não, detalhe não. Esse negócio de gol é o detalhe, só o Parreira fala isso e só ele concorda com isso. O gol decide o jogo. O jogo é feito de bola na rede. Você falou do Dorival. O Dorival é muito bom para isso, né? O Dorival, os times que ele passa, ele encontra, independente das peças, né, serem melhores ou piores tecnicamente. Eu tenho uma admiração pelo Dorival. Ele fez isso com o São Paulo também. Em outras passagens, o Flamengo, apesar de que era um time talvez melhor montado, né? Mas o Dorival acha um time competitivo, né? E ele está fazendo isso com o Corinthians. Então, é por isso. O Dorival é um bom técnico. Eu lembro que o Flamengo estava muito ruim quando ele entrou, fez o resultado para o Flamengo. Depois não renovaram mais com ele. Teve aquela polêmica que ele achava que ia para a seleção e tudo mais, mas isso aí passado aí não é referente ao nosso vídeo, mas só para justificar que realmente o Dorival é um bom técnico. Isso que eu acho que o torcedor corintiano tá bem esperançoso.
O jogo contra o Flamengo jogou melhor. E ontem contra o Palmeiras jogou muito melhor. Mas o Palmeiras ganhou o jogo. Mas jogou eu não muito acho. melhor. Você achou que foi um amasso. Eu não achei que foi um amasso. Primeiro tempo, o Palmeiras não viu a bola. Não, eu não acho que foi um amasso. O Corinthians foi melhor. Peraí, você já falou 10 minutos aí, agora eu tô falando. O Palmeiras não viu a bola no primeiro tempo. Nervoso. Palmeiras não pegou na bola. Não viu a bola. No segundo tempo, o gol do Palmeiras sai depois de 5 finalizações seguidas do Corinthians no gol do Palmeiras. O Palmeiras não teve nenhuma outra chance de gol. Palmeiras não ficou com a bola o jogo inteiro, a bola ficou com o Corinthians. Palmeiras jogou no campo de defesa o jogo inteiro. Corinthians dominou o meio-campo, mas muito do jogo. E o Palmeiras encontrou o gol dele no final. Mérito do Palmeiras que soube fazer isso. Mas foi um jogo muito fraco do Palmeiras. Muito fraco do Palmeiras. Num clássico, só bola longa, novamente. É um jogo que o Palmeiras tá de parabéns pelo resultado. Discordo, só bola longa, discordo. Como é que você fala? A qualidade do jogo do Palmeiras foi muito fraca. Foi muito fraca. O Palmeiras realmente não fez um grande jogo, como eu disse, mas no fim das contas, clássico, não importa só você ter uma grande exibição. Quantas vezes também no ano passado mesmo aconteceu do Palmeiras jogar melhor e perder pro Corinthians? Nenhuma então, vez. Assim, o primeiro jogo Nenhuma da vez. final da Copa do Brasil, o Palmeiras jogou melhor do que o Corinthians e Itaquera. Na minha opinião, foi um jogo equilibrado. Na minha opinião, Palmeiras não jogou melhor. E tá Tanto tudo que o Palmeiras bem. não jogou melhor nenhum jogo que não fez nenhum gol em 4 jogos. Mas é por isso. Não adianta. O Corinthians também jogou melhor e não fez gol. É a mesma coisa. Mas uma sequência de 4 jogos. É a mesma coisa, desculpa. O que é a mesma coisa? Você falou, tanto é que o Palmeiras não jogou bem e não marcou gol. Ontem, o Corinthians jogou bem e não marcou gol, é a mesma coisa. Exatamente, a mesma que coisa. vocês dois vão brigar comigo, mas o Palmeiras tá jogou... nós dois. Agora vamos brigar com mais um. Vai entrar mais um aqui na briga. O Palmeiras jogou como o Corinthians em Itaquera. Não, eu concordo com você. O Palmeiras concordo com você. Mas qual o Corinthians? Catimbou, Eu concordo jogou com você. atrás da bola, não viu a cor da bola e fez um gol. Isso é tudo que o Corinthians faz Não, então. ultimamente contra o Palmeiras. A Catimba foi no pênalti. A Catimba foi no pênalti e no... Depois, quando E no- estava numa... e na bandeirinha? Estava ganhando... Não, depois, E na bandeirinha quando também foi? passou a ganhar de 1-0... Depois, quando passou a ganhar de 1-0, o Palmeiras começou a administrar o tempo. Começou a cair, normal. Sim. Poderia Mas ter feito 2-0 ali com o Luigi. Seria um Não, Lance do aquele Luigi foi 1 a antes. 0. Lance do gol do Fla. 1 a 0. Aquele lance é antes. Aliás, você Mas o fala, Matheus né, Diniz que o Luigi recupera o lance, né? Você fala que o Luigi é esforçado, agora eu vi realmente. Você Por viu, que você você entendeu, fala né? que ele é esforçado? Mas isso é Sormani. coisa da idade, viu? Acho que com o passar do tempo ele vai pode tomar a ser. melhor decisão. Pode A gente está analisando e avaliando tudo isso. Com relação a alterações, não, o time estava bem, o time estava inteiro dentro do campo, o adversário jogando com bola Tá de bom, bola. depois a gente vê o Estamos ouvindo aí o Dorival, mas vamos ouvir o Abel também, tá, gente? Vamos seguir. Dorival falando do jogo. Alterações ali. Queria mais ver ele falando Mas tá desse bom. lance do pênalti também. Eu não me lembro de alguma outra vez que o cara fez o buraco e deu certo. Também não lembro. Ah. Mas É- aconteceu. Já aconteceu. Ah, É que hoje a gente tem milhões de Mas não câmeras, lembro. então é difícil um cara fazer um negócio desse e ninguém vê, né? Nenhuma câmera pegar. Antes não era. Antes a gente tinha transmissão, mas não tinha tanto recurso assim. Eu acho que é aquilo que é a história da jurisprudência que eu falo, sabe? Isso aí deveria ser, a partir desse lance, alguma providência tem que ser tomada. Jogador que faz isso, o VAR viu, adverte o árbitro e ele toma um cartão amarelo. Mas eu acredito que, repito, o Memphis não perdeu esse pênalti por causa do Andreas Pereira. Eu acho que o Andreas Pereira não conseguiu cavar um buraco, uma cacimba ali que atrapalhasse essa batida de pênalti. Quando o Memphis foi colocar a bola ali, quem colocou não foi o árbitro, foi o Memphis. Vai lá, coloca a bola, dá aquela ajeitadinha, ele viria se teria um buraco ali ou não. E outra coisa, ele poderia colocar a bola dentro do buraco, a opção dele, ou não, ou colocar um pouco ao lado da marca da cal, ou então um pouco para trás da marca do cal. Só não pode botar para frente. Mas ele pode botar um pouquinho para o lado, ele pode botar também para trás. Não tem que botar exatamente onde estaria o buraco. E ele também não pisaria nesse buraco para acabar caindo. Ele caiu realmente de maduro. O VAR deveria ter poderes, a partir disso que aconteceu aí, Intervir. para intervir num lance de uma penalidade, gente. É um lance muito grave. É uma Depois que ele viu que a bola foi para fora, aproveitou e caiu para dizer que escorregou. penalidade. Então, a partir de agora, a gente determina que o VAR
pode e deve interferir nesse tipo de jogada. Bateu mal Pode batido, começar. bateu Imagina se mal, isso aí bateu tivesse ruim. acontecido contra o Flamengo, o escândalo que ia ser hoje. Nossa senhora. Agora, isso eu tenho que E eu concordar. passar 400 Você vezes. imagina o escândalo que ia ser se fosse contra o Flamengo. Nossa senhora. Mas não Eles iam voltar o jogo. Eles iam brigar tanto que ia ter que voltar o jogo. É porque o Mas quando o corintiano Flamengo tá- não acontece, sabe por quê? Porque essa cultura foi criada de proteger a marca do pênalti desde a época do Jorge Jesus. Mas, não, honestamente, eu não tenho reparado se isso é feito ou não. Não sei. Não, na época do Jorge Jesus, o Felipe Luiz, que hoje é o técnico do Flamengo, era o cara que ficava em pé, em cima da marca do pênalti, para proteger. Ele era o cara que fazia isso. Ele era o cara. Eu me lembro muito bem disso. O Carlos Miguel falou do pênalti também. Vamos ver. Cara, eu não vou me envolver em polêmica de arbitragem, porque é uma coisa imparcial. Para mim não foi pênalti. Eu olhei o vídeo depois ali, a CBF tem que fazer curso, tem que fazer tudo para todo mundo se especializar e conseguir consertar um erro desse, quase que acaba com um grande jogo que a gente estava fazendo. E graças a Deus, pênalti que não vai entrar, não tem problema. Quase mesmo. Jesus na frente, a gente Concordo. sempre em frente, vamos embora. Cara, esse Grande tipo de abraço. declaração. O cara comete um pênalti, aí fala que Jesus não quis que a bola entrasse. Eu não vou comentar essa declaração. Mas também vão perguntar para ele, né? Sobre isso. Acho. O que que ele ia Justamente, falar? um pênalti confuso, um pênalti que não tem unanimidade das opiniões, que foi dado no calor da emoção e o VAR não chamou, claro que poderia ser dado ou não. Então, aí vai perguntar para quem? Logo para quem? Para o goleiro? Não se pergunta um caso desse, né? Jogador nenhum provavelmente vai assumir uma penalidade máxima, a não ser que tenha sido muito pênalti. É lógico. Ele cometeu o pênalti. Não, quando é muito escandaloso, o cara admite, entendeu? Mas esse não. Não, normalmente o jogador não dividiu admite. opiniões. Normalmente Esse até o jogador não dividiu admite. opiniões. Eu Mas- acho que ele não fez o pênalti. Eu acho que quem fez foi o Marlon. Ele subiu depois, mal pegou. Ele tem muita disputa de bola, gente. Não, Tem e muita ele não ia disputa de falar bola. do ato do Andrés também, né? É O natural Carlos que ele não Miguel, ia. ele escapa de ser, de repente, o vilão do jogo, né? Como um jogo muda, né? Um jogo muda muito, né? Agora, eu vou colocar uma questão aqui, né? Que particularmente, eu sou contra gramado sintético, como ex-atleta, enfim. E eu sei que isso é uma polêmica que há muito que se discutir, né? Mas se era um gramado sintético, não acontecia isso, né? Vocês são Ninguém contra o consegue, plástico ninguém também? consegue tirar um tufo de grama do gramado Até sintético. porque não né? tem grama, né? Então, assim, polêmicas à parte, né? Acho também que o Carlos Miguel não iria falar. E acho que não foi pênalti dele. Como ex-goleiro, eu acho que não foi. Eu acho que foi pênalti dele também. Talvez a puxada, sim. Ele atropelou o Gustavo Henrique. Mas é um choque natural do movimento, né? Não, mas sem querer E também é não falta. Ele- mas ele não cabeceou impede antes, o professor Marinho. Sim, mas aí cruzamento de o cara E o que falar sobre o pênalti, na sua opinião, onde o Carlos Miguel sai para disputar uma bola e, na minha opinião, em momento nenhum ele atinge... Estás-me a falar do pênalti da Vila Belmiro ou não? Não, do Carlos Miguel agora. O que você achou agora do Carlos? Isto foi o da Vila Belmiro, com o Klaus, com... Ah, do Maurício, sim. não, mas não. E agora esse daí... Eu queria que você... Não vi. Pronto, ele vai dizer que viu o pênalti? Claro que não, né, gente? Ele desconversou muito bem. Então, alegou que não viu o pênalti, não viu o lance do pênalti. Tá certo ele, nada de polêmica, criar polêmica sem necessidade. Não sei se isso é azar, se é uma questão até de suporte de quem está auxiliando. No caso do VAR, aí o Sr. Mani falou de uma situação que o VAR poderia auxiliar. Agora, nesse jogo, eu não achei que ele foi bem. E eu gosto dele, eu acho ele um dos principais árbitros Também do futebol gosto. brasileiro. E acompanhei essa carreira toda dele, hein? Então, aproveitar que a gente está falando de arbitragem, vamos colocar o Abel falando de arbitragem, porque ele foi expulso ontem. E agora tem uma recomendação aí, vocês até entendem mais desse assunto aí de arbitragem do que eu. Ele vai falar aí sobre uma recomendação e se realmente entrar em vigor isso aí, o Abel vai ter que mudar muito a postura dele em 2026. Olha aí o que ele falou. Em relação àquilo que foi a expulsão, é verdade, a CBF foi ao Palmeiras e fez questão de dizer que este ano não ia permitir qualquer tipo de contestação.
A única coisa que eu fiz, eu realmente contestei a falta do André, não era? Que já tinha feito 6 ou 7 faltas. Tinha dito isso ao árbitro assistente na primeira parte, uma falta sobre o Vitor Roque, do lateral direito do Corinthians, não deu amarelo, e depois na segunda parte, a primeira falta que faz o Maurício, dá amarelo ao Maurício, e eu, como lhe tinha dito, ok, se for igual para as duas equipas eu não vou reclamar, mas só que os critérios forem diferentes, foi o que eu fiz, reclamei, não sei o que é que ele vai escrever, porque ele estava a 40 metros, não sei, viu a gesticular, mas aí eu também tenho que reconhecer. Fui avisado que nem gesticular posso, e ele teve realmente coragem, teve a coragem de me dar amarelo e expulsar, e pelas regras daquilo que me foi dito, que não podemos gesticular, tenho que aceitar a decisão dele. Tem que ver, né, gente, se essas novas regras aí, essas novas orientações aos árbitros, não é só para Abel, se vai funcionar para todo mundo. Muitas vezes a gente vê funcionar as coisas, as punições mais para o lado do Abel, do Palmeiras, né, para o lado do Palmeiras, do que mesmo para os outros clubes. Então vamos ficar de olho nisso aí também. E aí? Vocês já tinham ouvido essa recomendação? Gesticular? Então, pelo que ele fala aí... Você não pode contestar. Não, você não vai poder mais contestar as decisões da Fica arbitragem. ruim, né? O técnico ver seu time ser prejudicado e não poder contestar é complicado. Né? Eu acho que não pode ser uma orientação com relação ao Abel, né? É aos treinadores. Não, né? é geral, né? Pelo geral. que ele disse, a CBF disse que não ia tolerar. Acho que alguns abusam um pouco, gesticular. A gente falava, quando eu jogava, assim, dentro do campo você tem uma cobrança grande. Não abre o braço para mim, porque você está me entregando publicamente que você está me dando uma dura ou está jogando contra a torcida. E é o que acontece com a arbitragem. Muitas vezes os gestos, e hoje a Isa falou bem que a gente tem 40 câmeras fazendo um jogo, que não é só o gesto, é também pega o áudio, enfim, mas centraliza muito, né, nos treinadores, enfim. Acho que é uma recomendação válida, até para diminuir essa pressão sobre a arbitragem de reclamação e que ninguém... aquele reclama e não é expulso, esse reclama e não é expulso. E lembrando, tem muita gente também de comissão técnica, como tem vários, e não é o Palmeiras que faz isso, tem vários times que fazem isso, há um revezamento de reclamação, para que não pese em cima de uma expulsão. Então, eu acho que isso aí é outra coisa que deveria ser analisada. Se o auxiliar é expulso, o técnico tem que ir junto também. Porque isso daí é combinado, entendeu? Isso foi feito no Rio Grande do Sul. Foi? Foi. Tem a reclamação do banco, não era o cara que reclamou. Quem é expulso era o técnico. Mas aí, quem é que vai tomar de conta do time? Depois vai o técnico embora, vai o auxiliar todo mundo embora expulso, e aí, quem é que vai ficar tomando de conta do time? O capitão? Líder, né? Eu acho que deveria ser assim. Agora... Então, e se o árbitro não, o técnico é expulso, o auxiliar tem que ir embora também? Não, teria que ir embora. Ou ele pode treinar a equipe? Aí tá bom. Aí a gente vai ficar discutindo aqui que é outra... é quem vai ficar no banco. Que é outra coisa, né? Mas... Não, o futebol hoje em dia, eu sou mais velho aqui, eu já falei para vocês, antigamente o juiz marcava uma falta, ninguém falava nada. Ninguém falava nada. O jogador que fez a falta não reclamava. O técnico não reclamava, hoje está insuportável. Os caras reclamam de lateral, pô. O Luciano do São Paulo é o pior jogador em relação ao comportamento, acho que do futebol brasileiro. É o pior de todos. O Hulk também. O Hulk também. O Hulk acho que é empatado, viu, Sormani? O Everton também, mas enfim, tem vários. Mas hoje está insuportável. Deram liberdade demais, né, gente? E agora fica esse problema aí para ser discutido aí, ser resolvido, esse bode em relação à arbitragem, né, em questão de comportamento de técnicos, auxiliares, comissão técnica e todo mundo, para que possa equilibrar isso aí e respeitar a questão da arbitragem. Agora vamos ver como encerramos aí a rodada, a penúltima rodada. Próximo final de semana agora, domingo, teremos a última rodada, todo mundo jogando no mesmo horário. E no que vemos aqui na tabela, os 4 primeiros já estão garantidos. O Novo Horizontino com 16 pontos, liderando a competição aí, o líder. E o Palmeiras com 15, vem em seguida. E o Bragantino com 13.
a Portuguesa com 12. Esses 4 times aí não poderão ser mais alcançados, porque os que vêm atrás aí, que está querendo vaga, são o Capivariano, que está com 10 pontos, a mesma pontuação do Santos, que fecha o 8, né, o G8 aí, as classificação, a turma de classificação, o 8º colocado São Paulo com 10 pontos, e Capivariano também com 10, né, perdão, com 10, 8ª posição, São Paulo com 10 e Capivariano com 10. E em seguida vem o Santos com 9, Mirassol com 8, São Bernardo com 8. Esses daí ainda tem chance, inclusive o Primavera e o Noroeste com 7 também teria chance, mas dependendo do resultado aí dos demais perder, como por exemplo o Corinthians, que é o 5º, então tanto o Noroeste poderia alcançar aí o São Paulo, né, a vaga do São Paulo, mas dependendo de resultado, e vem o São Bernardo e o Mirassol com 8, que poderia alcançar ainda a vaga do Botafogo, do Botafogo de São Paulo, Guarani e o Corinthians, que estão com 11. Esses ainda conseguiria aí alcançar seu 12º ponto, e questão também ia para os critérios de desempate. Quem joga com quem também tem essa questão aí, que eu não vi aí quem é que joga com quem, se tem algum confronto entre esses que estão com 8 e com 11 pontos. E o Santos também tem chance, e o Capivariano, como eu já falei, todos esses ainda têm chance. Só quem não pode ser alcançado os 4 primeiros da Portuguesa para cima, que é Portuguesa, Bragantino, Palmeiras e Novo Horizontino. A Ponte Preta não tem mais jeito, já está rebaixada. Até o Velo Clube pode ainda se livrar do rebaixamento, que é o 15º, está com 5 pontos, e pode chegar aí vencendo, pode chegar aí até 8 pontos, né? Então o Noroeste e Primavera cairiam. Não sei se o Velo Clube vai pegar um desses na última rodada. Posso até olhar aqui quem é o confronto do Noroeste. No caso, vai pegar a Primavera. Todos os jogos domingo às 20h30. Claro, horário de Brasília. O Velo Clube jogando pegaria Primavera, cairia aí a Primavera ou o Noroeste, né? Mas o importante aqui é que nós já estamos vendo o Verdão na sua colocação aí garantida, já com os seus 15 pontos, né? Com 15 pontos garantido aí. E vamos ver como é que vai ficar na última rodada, se realmente o Novo Horizontino vai permanecer, porque se o Novo Horizontino perder ou empatar e o Palmeiras vencer, passa pela pontuação. O Novo Horizontino tem 9 gols de saldo, o Palmeiras tem apenas 1, que foi o que estava zerado, e com a vitória de ontem está com 1 gol de saldo. Já fez 6 e fez 7 e tomou 6, e o Novo Horizontino fez 16, né, e tomou 7, então está com 9 de saldo. Para que se o Palmeiras empatar na partida e o Novo Horizontino perder, pelos gols de saldo, vai permanecer a mesma pontuação. Novo Horizontino, a mesma classificação. Novo Horizontino com 9 gols de saldo, e o Palmeiras com 1 gol de saldo e 5 vitórias cada um. Então permanecerão na mesma posição. Mas se o Palmeiras quiser a primeira posição, vai ter que vencer e torcer para o Novo Horizontino, no máximo, empatar. Mas é isso, gente. O importante é que o Verdão já está classificado para a nova fase, para a próxima fase. No domingo veremos quem o Palmeiras vai enfrentar na próxima fase da competição estadual. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Claro, comente a respeito do vídeo, o que vocês acharam aí, se foi pênalti ou não, esses casos aí, também a catimba aí do Andreas Pereira, se realmente alterou o resultado da batida do pênalti do Memphis Depay, se vocês acreditam, eu acredito que não alterou, mas tem gente que acredita que sim, que ele tenha feito um buraco lá,
que prejudicou a batida de pênalti do Memphis Depay. Mas a sua opinião, para mim, é importante, eu quero saber.